Olá! Hoje vamos falar mais um pouco sobre o tempo. Com o controle do tempo, logosoficamente, a vida ganha intensidade por ter sido simplificada e porque todos os movimentos da inteligência se tornam velozes. Para conversar com a gente, eu tenho aqui José da Gama Malcher. Ele é economista da FINEP, professor universitário e sócio do escritório de advocacia Gama Malcher. Malcher, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre de que forma é possível ter mais controle sobre a vida e ter mais controle, obviamente, sobre o tempo. É importante ter uma boa dose de protagonismo, é isso? Ser dono da sua vida? Sim. Na realidade, hoje, no mundo que a gente vive, a gente vê que as pessoas correm atrás do tempo, né? Elas ficam perdidas com respeito a esse problema, passa a ser um problema nas suas vidas, essa corrida atrás do tempo. E há um adicional nisso que é a pressão da própria tecnologia. Hoje a tecnologia nos pressiona porque somos sobrecarregados de ter que responder. Temos demandas. Há uma pressão e há uma justificativa também, não é Sim, isso? A gente acostuma também a justificar agora que tudo é por conta da tecnologia também. Isso também, é verdade. E o conhecimento dessa problemática depende de também perceber o que ocorre dentro do nosso interno. O que, de fato, como esses fatores funcionam na nossa mente, né? O fator principal da logosofia começa pela organização mental. E o que ocorre no momento em que você é pressionado com relação aos problemas, às demandas, é uma desarmonia nesse sistema que nós temos internamente, que deveria estar melhor integrado, melhor organizado, né? Então, isso acaba causando certos movimentos mentais que desordenam o funcionamento da mente. O ser humano se distrai com facilidade. O ser humano perde a concentração nos problemas, né? Porque não se dá tempo. E eu vejo aí consequências complicadas, né, na vida do dia a dia por força desse desconhecimento da organização do sistema mental. E como conhecer melhor esse sistema mental? Primeiro conhecendo o que esses pensamentos, que é como a logosofia chama, causam na mente. Então é preciso identificá-los, reconhecê-los, né? E isso é simples, não há nada de muito teórico nisso. O caso da impaciência, por exemplo, né, que toma muito tempo. As pessoas às vezes têm surtos de impaciência, porque não sabem esperar e por conta disso perdem um tempo enorme, né? Na realidade a logosofia trata desses pensamentos de ordem negativa como deficiências psicológicas, porque elas retiram o tempo das pessoas. Uma pessoa que é verborrágica, fala muito, perde tempo, né? Uma pessoa que é vaidosa, fica muito preocupada com a maneira que aparenta para os demais, perde tempo. Então, na realidade, o tempo acaba sendo atingido mortalmente, às vezes, por pensamentos que se incrustam na mente e que fazem com que o ser dependa desses pensamentos. Eles sugam energia. Você está falando do mundo metafísico. Estou falando do mundo metafísico, né? Nós estamos falando de algo que é profundamente verdadeiro e real, mas que não é palpável. Era importante até esclarecer que quando a gente fala de metafísico, a gente não está falando de sobrenatural ou de algo que é fenomênico, de oculto. Não, nós estamos falando de um plano que todos vivem, que existe, não é? Mas que poucas pessoas param para observar como funciona. E isso eu entendo que é o aspecto principal da ignorância humana a respeito desses conhecimentos, dessa ordem de conhecimentos, né? Então, parar para se ouvir. Parar para se ouvir, não é? E ouvir o ruído que determinados pensamentos causam no seu ambiente interno. Mas para ouvir esse ruído é preciso que você esteja num processo de muita legitimidade, de muita sinceridade consigo, não é isso? Porque senão você tende a ocultar o ruído, né? E aí começa um conceito de verdade, não é? O conceito de verdade também começa em si mesmo. Não existe um conceito de verdade externa, não é? Claro que existe uma verdade externa, que é a verdade da prova, que é a verdade de se buscar uma evidência no processo. Isso é a verdade, não é?
Mas existe uma verdade fundamental, que é a verdade que cada um traz consigo mesmo e que precisa estar atento, não é? Para não se deixar enganar. Porque, na realidade, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura em que as pessoas se enganam com facilidade, né? E tratar dessa realidade é o fundamento da logosofia. Ou seja, toda mudança ela só ocorre a partir de um propósito firme e sincero para que ela aconteça, não é isso? E a logosofia ajuda de que forma? A logosofia, ela ajuda inicialmente ao reconhecer os pensamentos, mas também ao criá-los. Quer dizer, da mesma forma que você pode ser passivo, vítima do funcionamento de pensamentos que você tem no seu ambiente mental e não controla, não é? Você também é capaz de cultivar pensamentos de maior energia, de maior valor, que são capazes de fazer com que você assuma o controle da sua realidade interna. Não é? É como se você desse uma ordem, né, interna para colocar as coisas no lugar. E dessa forma você consegue criar antídotos, digamos assim, para os devoradores de tempo. Sem dúvida. E aí acontece um fenômeno que tem a ver com isso que você colocou no começo do programa, sobre a velocidade. Porque você aprende a não ter pressa, porque deixa de ser pressionado, né, e começa a ser veloz. Por quê? Porque com a organização interna, você passa a lidar com os problemas que antes lhe tiravam tempo. E a resolvê-los por conta disso, né? Então há uma inteligência nesse processo. Há uma inteligência que se faz justamente por conta desse trabalho com os pensamentos e com a solução desses problemas causados pelos pensamentos, né? Agora, eu vejo também que você tem um ganho adicional por força de se posicionar trabalhando com as causas, não é? Trabalhando com aquilo que provoca esses fenômenos. Isso é algo que é próprio do nosso universo, né? É uma lei universal, a lei de causas e efeitos, né? Ou seja, ir lá e atacar a causa e não ficar mais ocupado e perdendo com isso mais tempo, tratando dos sintomas, né? Exato. Eu costumo brincando, né? Eu falo que com a logosofia você trabalha mais no atacado que no varejo, né? Isso significa dizer que às vezes você pode, de uma atacada só, matar vários coelhos, quando começa a entender que aquela causa provoca diversos outros sintomas, né? Então essa preocupação em observar onde começam as coisas, né? O que causa o quê, né? Como as coisas são provocadas, de onde vêm, é um fator fundamental, no meu entendimento, para trabalhar com conhecimento logosófico, né? Daí eu acho que parte a evolução consciente, né? A análise constante dos problemas, o registro daquilo que está acontecendo e, a partir da observação do que acontece, você começar a superar erros, superar coisas que causam obstáculo para a fluidez dos seus movimentos internos e dos seus movimentos para a vida, coisas que a gente acaba aprendendo com o estudo de logosofia, né? E você, é dono do seu tempo? Quer saber mais sobre o tema? Acesse o site. Até o próximo programa.